Apocalipse 14, do 8 ao 20. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo eterno, com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a sua marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos de videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado para fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. No andamento passado, na mensagem passada, nós descrevemos do 1 ao 6, né? Dois anúncios, tá bom? Na sua Bíblia pode estar aí a primeira voz no verso 6, né? Primeira voz, segunda voz e tal. Mas as vozes anteriores a gente conta também, os anúncios, né? No capítulo 14, no verso 2, né? Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Isso é um anúncio, né? Uma voz. Mas os editores da Bíblia, né? SPB, eles não colocam essa voz anterior porque não foi um anúncio de um anjo e tal. Aí eles contabilizam 4 vozes. Mas nesse capítulo são 7 vozes, tá bom? Então, vamos aqui destacar o que nós classificamos anteriormente a respeito da marca da besta. A gente já falou bastante sobre isso, né? Que primeiramente é algo ideológico, depois pode ser ou não ser algo físico, tá bom? Mas primeiramente é algo simbólico que vai demonstrar aí todo o amargor, todo o desvio, toda a falsa profecia, ou andar com falso profeta, que aponta para a besta, né, que é o anticristo. Então, irmãos, nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre a questão do selo, né, da marca, nos versos 9 a 12. Também nós classificamos aí os 144 mil homens virgens. Olha só que linguagem, né? Interessante, né? Então, partindo do princípio da virgindade, da pureza, nós sabemos que aqui 144 mil não são literais. Alguns que julgam ser literais, então tem que dizer que só são homens.
que vão ser salvos aí. E mulheres ficam de fora. Tá? Então, aqui esse quadro de virgindade, que não se inflamaram com mulheres e tal, é a nítida descrição de que a igreja que se mantém pura, se purifica pelo Senhor, que vive para Ele, né? Vive para o Senhor. É a noiva. A ideia da noiva está aqui também, nesse capítulo 14, dos versos 3, 4 e 5. Então, também são as primícias para Deus, o Cordeiro, por aí vai. Esse capítulo 14, irmãos, está fechando um ciclo, ou seja, está fechando mais um ciclo de repetições de Apocalipse. Ou seja, do 11 esse capítulo 14, né? Aliás, essa sessão é a sessão mais longa, é do 12 até o 14, tá bom? Então, é uma sessão, tem uma cronologia sobre a igreja, o dragão, que é Satanás, as bestas, ou seja, ele levanta para si uma trindade, e ele é as duas bestas complementam essa triunidade, e aqui no 14 está consumando todas as coisas. Se acabasse aqui, era suficiente para falar, mas Apocalipse vai se repetindo, avançando e repetindo. Nós vamos ver aí nas próximas sessões, tá bom? Vamos sair da sessão mais longa para a próxima sessão, que é a mais curta. São 2 capítulos, né? Próxima sessão, 15, 16. Irmãos, essa voz aqui, essa terceira voz, que é um segundo anjo, terceira voz, tá? Seguiu o seu outro anjo, dizendo: a Babilônia 2 vezes caiu. Então, nós não vamos nos deter agora, tá? Na Babilônia, essa grande cidade aqui, porque os capítulos seguintes, 16, 17 e 18, até o 18, vai falar mais especificamente. Então não quero adiantar muita coisa aqui não. Ele já está, olha a linguagem cíclica como é. Ele já fala de algo que ele vai explicar lá na frente. Que impressionante, né? Se fosse eu falando, eu já iria explicar o que era isso. Mas João, né, na sua mentalidade, através das revelações que ele recebeu, ele entende que mais lá na frente vai ser revelado, e aí vai ser mais detalhadamente explicado essa grande Babilônia que caiu, né? Caiu. Não, mas posso adiantar o sentido dessa grande Babilônia ter caído já, nem se levantou direito, já caiu. Ela é um símbolo do espírito de impiedade que em cada era induz o povo a não adorar o Criador, uma completa falsa religião. Babilônia é inimiga de Deus e com um poder mundial oprime os santos. Leandro Lima diz o seguinte: é o mundo em sua valência prazerosa, cheia de atrativos e desejos humanos, e apontando para as coisas mais refinadas da terra. A grande Babilônia, vamos estar verificando. Então, são esse sistema pervertido deste mundo que, resumindo, se configura naquela grande Babilônia que Nabucodonosor tinha levantado naquela época. É coisa parecida. Essa grande Babilônia aqui é o mundo inteiro, tá bom, irmãos? Então a gente vai, quando for chegar nos capítulos seguintes, a gente vai detalhar muito mais sobre essa Babilônia, ou a grande meretriz, a grande prostituta. Irmãos, o quarto anúncio é os juízos sobre os que seguem a besta, do 9 ao 12. Em Apocalipse 13, 15 a 17, o falso profeta obriga a todos a aceitarem o sinal da besta sob pena de sanções econômicas e depois pena de morte. Aqui, os que aceitam esse sinal recebem a promessa de um castigo ainda maior e tormento eterno. Aqui indica uma adoração contínua à besta e o recebimento de seu sinal característico. Portanto, a culpa das nações está definitivamente estabelecida.
desse quarto anúncio, ou a terceira voz do anjo, de outro anjo, né, na realidade. Se alguém adora a besta, sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse, olha a consequência, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Irmãos, esse livro, essa passagem, nos vai levar lá para o final do Apocalipse. Também nós vamos deixar lá para o final, mas vamos dar, né, uma pincelada aqui também, tá bom? Então, é linguagem cíclica, ela fala aqui, mas ela vai explicar lá na frente, tá bom? Então, ele está fechando o assunto aqui. Mas, falando nisso, irmãos, todos os povos que ideologicamente se entregam e praticam toda a iniquidade que esse sistema deste mundo determina, a pessoa está distante da vida do Criador. Então, quando ele diz aqui, quem adora, quem recebeu a marca, quem recebeu é quem já tinha uma simpatia, quem já vivia nesse glamour, nesses prazeres, em buscar o seu próprio deleite, a sua própria vontade, e assim recebe essa marca que o texto vai dizer aqui no verso 11, né? Os adoradores da besta e da sua imagem, em quem quer que receba a marca do seu nome. Olha aí, ideológico. O nome de uma pessoa quer dizer que eu acredito na ideia dela. E se eu acredito na ideia dela, eu vivo como ela vive. E se eu vivo como ela vive, eu vou ser submetido a ela e vou ser contra o Cordeiro, contra Cristo, contra Deus. E assim, todos os povos se aliarão a esse sistema maligno que já existe na realidade, né? Enfim, também, irmãos, no verso 10, quando diz do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, é uma linguagem da época. Lembre-se, esse texto aqui tinha que ser relevante para os irmãos que estavam recebendo também essa carta, tá bom? Apocalipse, final do primeiro século, os irmãos entendiam porque são coisas de sua época. Deus não iria utilizar coisas da nossa época para falar da época lá passada, né? Jamais. Mas podemos sim entender o que é esse vinho preparado sem mistura. No primeiro século era comum misturar água com vinho. As pessoas amassavam lá e aí preparava uma certa quantidade de água e para um punhado, uma quantidade de vinho para ficar mais leve, mais suave. Ou às vezes 3 partes de água para 2 ou até 1 parte de vinho, né? Beber vinho não diluído ocorria apenas quando alguém queria ficar realmente bêbado, né? Alguém queria beber até cair, então bebia vinho puro. Era uma lapada, né? Se chama aqui, a gente chama de uma lapada, né? Dá uma lapada e desce tudo de uma vez e sai queimando, né? Esse é o quadro aqui. Deus havia misturado ou preparado o seu vinho puro para embriagá-los com a sua ira. Irmãos, por enquanto, sim, só falar aqui. O 1 Timóteo 5,3, Paulo diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, bebe água e vinho, ou vinho misturado com água, que vai se fazer bem para a sua saúde. Vinho puro é pesado. Então, porque ele era um rapaz muito doente, né? Segundo o apóstolo Paulo aqui descreve. Enfim, só para a gente entender. Então, vinho puro era terrível, né? Para deixar a pessoa no chão, para acabar com um. E aí, o que acontece? Hoje, a ira de Deus se revela do céu sobre toda impiedade e perversão, diz Romanos. Deus já está executando a sua ira.
mas não totalmente. É como se o vinho, esse vinho representando a ira, está misturado com água ainda. O vinho misturado com água. Tem misericórdia, tem amor, tem compaixão ainda. Tá? É esse tempo que Deus é longânimo. O que é isso? É uma paciência que só Ele tem. Incrível! É importante ressaltar que essa paciência Ele compartilha conosco. Fruto do Espírito lá, né? Longanimidade está lá. Compartilha conosco, né? Mas, falando desse Deus é longânimo, ou seja, Ele está esperando que aqueles que Ele chamou se arrependam ao longo do tempo. E aí, irmãos, no futuro, tá? Quando chegar no nível, quando a humanidade chegar no nível limite, Deus vai executar toda a sua ira. Está descrito também aqui nesse capítulo, no finalzinho dele. Toda a sua ira vai executar tudo aquilo que Ele já tem planejado. Então, por enquanto, o que acontece? Em Gênesis, por exemplo, fim do mundo, lá, dilúvio, o que aconteceu? Chegou um limite que Deus disse: não, vai continuar assim não. A iniquidade estava tão normal que Deus decidiu acabar com o dilúvio, né? Através do dilúvio. Depois, Sodoma e Gomorra, veja como as coisas acontecem. Primeiro, o dilúvio foi no mundo todo. Alguns defendem que era só ali naquela região, na Palestina. Não, no mundo todo, né? Depois, outro juízo, né? Para representar o fim de todas as coisas. Aonde? Sodoma e Gomorra. Primeiro foi no mundo todo. Depois, 2 cidades, quer dizer, 5 cidades. Sodoma e Gomorra. Sodoma era a capital, né, dessa região. Gomorra e outras, mais outras 3. E aí essas cidades foram destruídas com fogo, enxofre, a gente vai falar mais sobre isso. E aí essa ira de Deus sendo exemplificada nisso, Deus derramando da sua ira, né? E aí, irmãos, mas ainda Deus oportuniza, dá oportunidades àqueles para se arrependerem, como Ló teve essa oportunidade. Uma mulher de Ló teve a oportunidade e não quis, né? Olhou para trás lá porque ela gostava toda aquela mazela. A pregação de Noé: já vem a chuva, vai aí, Deus vai destruir. O povo não creu, então teve a oportunidade, né, de se reconciliar consigo. Mas enfim, irmãos, a ira de Deus vindoura vai ser sem dó nem piedade, nem um pingo de misericórdia. O escritor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, desagradá-lo por completo. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Irmãos, esse fogo e enxofre, sempre na Bíblia, quando vai falar de destruição, vai usar esses elementos que tem a ver com a crosta terrestre da terra, tá bom? Então, quando fala essa linguagem aqui, a gente entende simbolicamente que é algo tão terrível como fogo e enxofre. Então é algo que não se brinca. No inferno vai ter festa, vai ter balada, vai ter não sei o quê. Tem uns que brincam aí, né? Isso é algo tão terrível que até para a gente falar sobre isso, meu Deus do céu, vou pregar essa palavra, que em nome de Jesus as pessoas entendam e temam ao Senhor. Essa é a minha oração, porque é algo muito, mas muito grave. Não vai ter reversão, não vai ter chance depois disso aqui. Algumas pessoas, a gente vai falar lá, não chega lá, né? As pessoas estão dizendo que não vai haver isso não, a pessoa vai ser salvo, Deus é amor, Ele não vai castigar a humanidade assim não. Isso aí é força de expressão. Cuidado, os profetas do Apocalipse, falsos profetas do Apocalipse, né? E falam mentiras para agradar
os ouvidos. Porque assim, para nós, né, nós que somos temporais, né, Deus é atemporal, a gente é temporal. Faz tempo que Jesus falou que vem, mais de 2000 anos aí. Para Deus, queridos, alguém que está fora do tempo é já. Entendeu? Para nós, que somos mortais, limitados, comprimidos aqui na terra, para a gente demora, né? Mas o advento do Senhor, a vinda do Senhor é certa. Temos que esperar. No momento certo, no tempo oportuno, o Senhor executará toda a sua vontade. Bom, então, sofrimento eterno aqui, descrito, faz menção de Isaías 34, 9 e 10, diz assim: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para o lado, para todos sempre ninguém passará por ela. Pode falar. Nesse tormento aqui, cristãos? Claro que não, né? Os que são do Senhor estarão sendo recolhidos para a eternidade com o Senhor. Nós vamos fazer essa distinção clara dos versos 14 ao 20. Então, é bem claro aqui que essa ira derramada é depois da vinda de Cristo, tá? Antes de Jesus vir, existe a grande tribulação, que é provação para o povo de Deus, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, lugar da absoluta ira de Deus, né? Tormento eterno, pela qual todos merecem. As palavras fogo e enxofre aparecem antes de tudo, um relato de destruição, simbolizando, né? O culto oferecido à besta conduz um tormento interminável, porém o culto oferecido a Deus conduz à alegria eterna. Então está fazendo sempre esse contraste. Quem adora esse sistema mundano, quem anda de acordo com a vida, de acordo com este mundo, vai ter uma alegria terrena temporária, porque não vai morrer, né? Recebeu o sinal. Ideologicamente eu acredito naquilo, né? Aquela pessoa que recebe a marca não vai morrer, né? Mas aquele que não receber, aquele que não adorar a besta, né? O sistema, tudo e tal, vai morrer, ou vai preso, ou vai ser tornado um escravo. Algumas coisas dessas já acontecem na Coreia do Norte, por exemplo, né? Cristãos, você é descoberto ser cristão, ou você é morto, preso, ou é colocado em campos de concentração de escravidão. Não se preocupe, o cerco vai se fechando aos pouquinhos. Alguns pensam que o reino de Deus vai dominar tudo, a pregação vai chegar em todo canto, e aí as pessoas vão ficar crentes e vão adorar a Deus, e vai ser tudo 1000 anos de paz, tranquilidade. Só que não, né? Só que não. Então, irmãos, esse tormento diante dos santos anjos, que fala aqui no verso 10, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Diante dos santos anjos, né? Henry Barclay Swett escreve assim: se os cristãos nas estacas ou nos anfiteatros sofreram à vista de uma multidão de companheiros seus, os que negam sua fé devem sofrer diante de uma magnífica assembleia composta dos santos anjos e do Cordeiro. A expressão santos anjos ocorre somente aqui em Apocalipse verso 14, 10, né? Santos anjos. Mas, conforme Swett está dizendo, irmãos, os santos que sofreram diante de Roma, diante dos judeus aí, sacrificaram os crentes, mataram tanto, e tantos assistindo e achando bom aquela situação nas arenas de Roma, sendo presos, torturados,
levados para campos de concentração, escravidão e tudo mais. Existiam povos que estavam assistindo à derrota dos crentes, entre aspas, derrota entre aspas, vendo lá, né, que eles mereciam isso, porque eles desobedeciam às leis do criador, não, do imperador, né, os crentes não aceitavam a adoração ao imperador e outras coisas mais, né? E aí, tanta gente assistindo e achando bom, o que vai acontecer no final? Uma reversão disso aí. Vai ser invertido. Os santos, não os crentes, os anjos que têm esse acesso, céus, inferno, as várias dimensões do cosmos espiritual, eles vão estar contemplando a derrota dos inimigos de Deus. Vão estar contemplando aquilo, vendo o que o Cordeiro fez e a sua vitória. Quando diz sofrerão diante do Cordeiro, é como se o fator mais doloroso no sofrimento dos ímpios fosse a contemplação do triunfo do Cordeiro, aquele contra quem eles fizeram guerra como adoradores da besta. Sistema, por enquanto, lutando contra Cristo, né? Massacrando o povo de Deus, fazendo leis contra Deus, perseguindo os servos de Deus, indo de encontro, fechando campos missionários, fechando tribos indígenas para missionários não entrar, e por aí vai, né? Por aí vai. Todo esse povo que se levanta contra o Senhor e nega a existência do Senhor também, eles sofrerão, e o Cordeiro estará assistindo todo o seu tormento. O Cordeiro está lá celebrando a grande vitória. Tanto que o texto diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, para sempre estarão em tormento. Tanto que diz: não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Não tem descanso. Ou seja, para sempre estarão padecendo, tentando sair dali, mas nunca mais sairão. Cuidado com os falsos que estão dizendo por aí. E isso é só uma linguagem, uma força de expressão, que Deus não tem capacidade amorosa para fazer essas coisas. Tá? A merecida punição por nosso erro, pelos nossos pecados, irmãos, é isso aqui. Eu mereço isso. Tá? Mas por graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos leva em bom termo, em boa localização, né? Localização celestial, aliás. Bom? E aqui no verso 12 ele vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? A perseverança, né, ocorre 7 vezes aqui no livro de Apocalipse, e essa é a última vez que perseverança é mencionado, né? Interessante, logo fechando um ciclo do maior assunto, né, de Apocalipse aí. Perseverança dos santos é um dos grandes assuntos de Apocalipse, porque João está preso, a situação está caótica, e precisavam perseverar no Senhor e não se entregar aos adoradores do sistema pecaminoso. Precisavam estar firmes no Senhor. Chama os crentes tanto, perseverança aqui, chama os crentes tanto a esperar no Senhor, como também vencer o mal. Vencer o mal é dizer não ao pecado, não à iniquidade, irmãos. Não é outra coisa. Vencer o mal aqui não é sair numa guerra com bazuca, com bomba atômica, guerra. Não, jamais. Tem alguns intérpretes, né, que vão entender que essas guerras aqui são guerras literais, né? São guerras que vão acontecer, vai se reunir lá em Jerusalém, o povo de Deus vai estar lá com bazuca, com canhão, com tanque de guerra. Pelo amor de Deus, é uma interpretação extremamente equivocada, e você vai ouvir por aí, né? Muitos
Muitos profetas do Apocalipse aí estão falando essas coisas, essas asneiras. Os que guardam os mandamentos de Deus, está aqui, né? 10 vezes se repete em Apocalipse, os que guardam os mandamentos de Deus, né? Lei do Senhor. E a fé em Jesus, a nova aliança, vida pela fé. Quando se fala aqui os mandamentos de Deus, também se refere aos 10 mandamentos, ou decálogo, né? Os 10 mandamentos, os princípios dos 10 mandamentos intrínsecos na vida do crente. Precisamos nos atentar. Então isso está mostrando que os servos de Deus, por conhecer os mandamentos e por ter fé em Jesus, por estar fiel a Ele, não cede às pressões deste mundo, não cede às pressões de patrão que queira que você minta, não cede às pressões ideológicas que o mundo quer que obrigue que você faça. Eu estou pregando aqui, normalmente eu falo alguma coisa que desagrade algum grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, eles vão se levantar e dizer: olha o que esse pregador falou, e começa a um chamado de cancelamento. Essa pressão é tão grande que faz com que as pessoas gravam um vídeo e: por favor, me desculpe, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo, e não sei o que. Não é assim que acontece. Você dizer algo lúdico, normal, é motivo de ser cancelado. Isso vai avançando, se fechando no futuro, e obrigam aquelas pessoas que não são firmes a pedir desculpa, a chorar diante da câmera e dizer: por favor, porque a pessoa quer agradar o coração, aquelas outras pessoas, né? Então, é seguir fielmente em Cristo Jesus. No verso 13 é o quinto anúncio, a bem-aventurança dos santos. Em Apocalipse são 7 bem-aventuranças, né? Ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Já não é um anjo aqui, tá? Uma voz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, entendemos pela Bíblia que essa voz é a do próprio Espírito Santo, ou seja, não foi um anjo que está dizendo agora, é o Espírito de Deus assegurando que todos os que morrem no Senhor, todos os mártires e todas as pessoas que permaneceram firmes até o fim, essas sim vão descansar. Enquanto os que estarão em tormento eterno não vão ter descanso, nós teremos descanso. Porque agora vamos... Essa é a segunda das 7 bem-aventuranças do livro. Teremos mais 5 ainda. Perseverar é estar disposto a morrer por Jesus. Portanto, todo o livro de Apocalipse, o martírio é uma vitória, um triunfo sobre Satanás, mediante a participação no sofrimento de Jesus. Queridos irmãos, estar aqui, uma garantia de que somos do Senhor, perseveramos até o fim por causa do Senhor. Isso aqui é resultado da obra do Senhor em nossas vidas. Então, participar dos sofrimentos de Jesus é igualmente pertencer a Ele. Morrer no Senhor significa permanecer fiel até o fim. Então todos os que morrem em Cristo são bem-aventurados, são felizes por toda a eternidade. Olha que maravilha! Ele diz: bem-aventurados os que morrem. Várias vezes, em várias sessões aqui em Apocalipse, vamos falar os mortos, aqueles que estavam mortos e tal, falando dos crentes. Por quê? Porque João está lidando com pessoas que estão em terríveis perseguições e também sendo mortas. E os parentes que ficam, e os outros irmãos das igrejas da Ásia Menor que ficam, querem saber o que aconteceu com os irmãos, morreram, e agora? E aí o Senhor está mostrando para João isso, que é uma realidade. Olha, vocês não estão sendo envergonhados, vocês estão sendo vitoriosos quando estão dispostos a morrer pelo meu nome. Irmãos, é estar
morrer no Senhor, estar com Ele, seguir ao Senhor até o fim. Não é ceder às pressões deste mundo, às pressões do pecado, às pressões do inimigo, para que eu não permaneça na graça do Senhor. É viver intensamente, seguir o Senhor por onde quer que Ele vá, conforme na primeira voz, né, aqui em 14, verso 4, né, que diz que esses são os que não se macularam, esses são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, está no verso 4, né, referente ao povo de Deus na terra, representado pelos 144 mil. E aí, irmãos, descansar do quê? Por que o texto está falando? Os que morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas, né? Pois as suas obras os acompanham. Irmãos, significa que todo trabalho pesado, não apenas suas obras, suas boas obras, como também sua fidelidade em meio à perseguição, serão recompensados pelo Senhor. Ou seja, esse descanso de tantas e tantas mazelas que este mundo nos aflige. Quando eu nego a uma tentação, eu estou em batalha, eu estou me negando e negando aquela pressão. Quando eu não nego a Cristo diante da sociedade, quando eu me mostro que sou cristão, e sou cristão mesmo, quando eu estou cada dia querendo permanecer no Senhor, são trabalhos, fadigas. Eu quero pregar o evangelho para alguém, preparar uma mensagem, quando eu estou exercendo meus dons espirituais na igreja ou fora dela, isso é trabalho no Senhor espiritual. Então, de todos esses trabalhos que a gente tenta, né, permanecer firme no Senhor, não ceder às tantas pressões deste mundo, vamos descansar de tudo isso. Aí o que vai acontecer, né? Nosso trabalho no céu vai ser suave, leve. Serviremos ao Senhor, o Cordeiro, de dia e de noite, lá em Apocalipse 7. Pô, então a gente vai descansar, não. E agora? Vamos sim descansar. Nosso corpo não vai cansar mais. Nossa mente não vai mais cansar, porque o pecado nos faz cansar também. A mente, a nossa espiritualidade, ela também vive um combate terreno o tempo todo, né? São tempos trabalhosos que nós vivenciamos, né? E é difícil, né? Ficar combatendo o tempo todo. Então, é nesse sentido que o texto está dizendo, viu, irmãos? A ideia de ser julgado de acordo com as suas obras aparece frequentemente nas Escrituras, em muitos versículos, né? 1 Pedro 1,17, 2 Timóteo 4,14, por aí vai. 2 Coríntios 5,10 também. O que fazemos por Deus ou contra Ele será aquilo que receberemos dele. Se eu sou um opositor a Deus, vou receber o justo castigo merecido. Se eu sou perseverante do Senhor, por Ele ter me salvado, tá? Vou receber o galardão segundo essas obras. Obras, não está dizendo aqui, obras, quando a Bíblia não fala disso, não está falando de lá entregar uma cesta básica, de não sei o que, essas coisas não, pelo amor de Deus, não confunda. É tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Vencer a tentação, não negar a Cristo, ter uma vida com Deus, enfim, tudo isso aí. Enfim, os frutos do Espírito Santo sendo gerados em nós pelo Senhor, e assim estamos perseverando no Senhor. Isso são as obras, né? Quando eu estou intercedendo incessantemente por um irmão até que a resposta venha, isso são obras, entendeu? Então é resultado da fé que eu tenho em Cristo, tá bom? Então é por aí para mim, né? Pensar aqui quer fazer caridade, isso é consequência, né?
questão de servir aos necessitados, é uma questão de consequência, por ser salvo, mas não significa que só isso são obras, porque as pessoas entendem boas obras com coisas que eu faço palpável, né? Então temos que ter cuidado com isso aí também. E assim, irmãos, os dois próximos anúncios são referentes à salvação dos eleitos e à condenação dos ímpios. Lá em Mateus 3, 11 a 12, veja, né? Apocalipse, né? Do 14 ao 16 é referente à salvação dos crentes. E 17 ao 20 é o juízo, é a condenação dos ímpios. E aqui na Mateus 3, 11 e 12, veja esse duplo sentido, tá? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, olha um lado, e com fogo do outro. Espírito Santo, salvação. Com fogo, condenação. Isso é João Batista falando. Vamos lá. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, o trigo, os crentes. Mas queimará a palha em fogo inextinguível, os ímpios. Quando a gente fala ímpio, não é só aquele que é ateu, que é descrente, que não vai para a igreja. Está falando ímpio, está falando todos aqueles também que estão nas nossas igrejas. Se dizem crentes, fazem coisas de crentes, mas não são salvos, são falsos crentes que concordam com esse sistema maligno ou enganam os outros, né? Através de uma aparência de piedade, uma aparência de santidade. Tá bom? Então, veja esse duplo sentido. Sempre foi assim na Bíblia. Em Apocalipse não é diferente. Então, essa linguagem dupla, né? Jesus, quando anunciou a salvação, quando ele vier, vai haver o quê? Salvação, vão ser levados e outros vão ser condenados. Tá bom? Então, o sexto anúncio, né? Que é do 14 ao 16, o colher do trigo é a colheita dos santos. No verso 14, olhei e vi eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É uma referência, irmãos, a Daniel 7,13, que diz assim: em minha visão noturna olhei, e eis que diante de mim um semelhante a filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Já estava tendo uma visão do Cristo vindo lá, né, quando ele vier. A visão de Daniel vejo milhares de anos depois e ainda vai se cumprir. O que confirma essa visão de Daniel é Mateus 24:30. Tá? No futuro você verá o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? Que é Mateus 26:64 e também confirmando aí com Marcos 14:62. O termo Filho do Homem no vocabulário de João se refere ao Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Lembra lá de Apocalipse 7? Eis que vem com umas nuvens, todo olho verá, até mesmo que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, né? Certamente, amém, né? Apocalipse 1:7 fala isso, esse que vem com as nuvens. Então, nuvem branca, representando, o branco sempre vai representar santidade e pureza em Apocalipse, tá bom? Então, coroa, ele está aí com uma coroa na sua cabeça. Por que coroa de ouro? Coroa de vitorioso, o rei que está ali para julgar, o rei que está ali para executar o seu decreto, a sua ira. Então, esse é o símbolo, né? Coroa de vitorioso, o rei está vindo em batalha e está vencendo essa guerra. Vencendo, vem Jesus, né? Glória. Pode cantar essa no final, né? Ver aí qual é o número dessa canção aí, né?
Enfim, nesses versos aqui, queridos, a seara amadureceu. O verso 15, né? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz com aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e a ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A linguagem simbólica aqui de que a foice, né, representando a execução dessa salvação, tá? Da volta da vinda de Jesus, vai de uma vez por todas ressuscitar todos os mortos, desde Adão, todos os mortos que morreram no Senhor, desde Adão até a sua vinda. Então vai ser uma ressurreição, mega ressurreição, gente para todo lado ressurgindo, sendo transformada aí, sendo levada. Em seguida, os que tivermos vivos, eu quero ver esse dia, quero estar vivo nesse dia, seria bom, né? Mas depende. Mas quero ver ser transformado e ser levado pelo Senhor, os seus santos anjos, para a eternidade. Não merecemos isso, mas o Senhor nos assegurou, nos confirmou isso aí também, tá bom, irmãos? Então, essa é a linguagem que usando foice, né? Para arrancar, para tirar trigo. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada, foi colhida. Olha que maravilha. Pode falar. Se as pessoas terão tempo de se arrepender antes que Jesus venha, sim. Depois que ele vir, acabou-se. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Olha aí. Então as pessoas não terão chances. Então na escatologia dispensacionalista, se acreditam que Jesus vem umas duas. Tem uns que acreditam que Jesus vem umas 2 vezes, e outros acreditam que Jesus vem umas 3 vezes. Uma vez vem para julgar. Outros já acreditam que Jesus já veio, né? Alguns adventistas aí, Jesus já veio uma vez. O adventismo é por causa disso. A Ellen White, né, profetizou lá que Jesus viria 1800 e cacetada. E aí Jesus não veio. Não, Jesus veio até certo ponto. Ele purificou e voltou de novo. Aí depois ele vem arrebatar a igreja, leva os melhores. Não vai levar todos os crentes, os eleitos, não. Vai levar só alguns, só os melhores. Olha aí, leva. Aí depois ele vem de novo, depois da grande tribulação, vai salvar alguns e vai condenar os outros. Pelo amor de Deus, irmãos, cuidado com essas escatologias que é mais difundida, viu? A escatologia reformada é pouco conhecida, infelizmente, que é mais coerente. Jesus disse: só vem uma vez, fica inventando vinda de Jesus aí, à torta e à direita, né? Então, muito cuidado com essas interpretações equivocadas, e não haverá chance. Tanto que em Apocalipse 1,7 diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Tem para onde correr. Eita, Jesus veio, e agora? Aí vão querer se arrepender na hora. É tarde demais. Tarde demais, né? Bem-aventurados que não viram e creram. E assim, irmãos, nessa sexta, né? Essa sexta voz manda lá que venha a ceifar, a colher, representa aí a salvação do povo de Deus, a vinda de Cristo. Esse homem aí na nuvem é o próprio Senhor Jesus. Bom, esse filho do homem. E João 4, do 34 ao 38, Jesus falando para a mulher samaritana: os campos estão brancos. A seara, né? Os campos já estão brancos para a ceifa. Ou seja, desde que ele veio, agora inaugurou o fim de o fim dos tempos. Desde que Jesus veio, é o fim dos tempos, tá bom, irmãos? Então, a colheita está pronta. Deus está colhendo, mas chegará o dia que será a colheita final. Tá bom? O 7º e último anúncio, que é o esmagar das uvas, a condenação dos ímpios, né? Do 17
né, que diz: então o anjo saiu do santuário, que se encontra no céu. Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, saiu ainda do altar do outro anjo, aquele a quem tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E assim, irmãos, o juízo sobre os ímpios é logo após a volta de Cristo. Bom, os servos de Deus são recolhidos. Mas deixa eu fazer uma diferença aqui. A grande tribulação não pode ser confundida com o juízo de Deus. Grande tribulação é grande provação. Quando se fala em tribulação na Bíblia, é provação, ou seja, a perseguição. Vai ser um tempo tão grande de perseguição, irmãos, que ou seremos mortos, ou presos, fugitivos, ou escravizados. É um período de purificação do povo de Deus, um período em que Deus vai estar purificando o seu povo. E aqui, né, não pode ser confundida com o juízo de Deus sobre os ímpios, pois a grande tribulação é uma provação, né, para a igreja do Senhor. Uvas amadurecidas. Olha aí, está dizendo que aqui, levanta a foice afiada, dizendo que os cachos da videira já estão amadurecidas. É interessante isso aqui, irmãos, que essas uvas aqui, falando dos ímpios. O crescimento da maldade, pecados aflorados, iniquidade normalizada, tudo isso será no tempo de Deus, pois Ele aguardará essa maldade atingir um nível limite, como no dilúvio, Sodoma e Gomorra, e também as nações de Canaã, que foram também destruídas por conta da sua iniquidade. Irmãos, então, todas as coisas, os juízos de Deus no Antigo Testamento é similar, trouxe como é que vai ser no final. Não vai ter escapatória. Depois que a arca fechou, Deus lacrou por fora. Está lá no texto, eu faço questão de deixar registrado. Lacrou por fora. E agora? Ninguém entra, ninguém sai, né? É impossível os de dentro saírem e impossível os de fora entrarem. Então assim, irmãos, por que o texto está dizendo isso? As uvas estão amadurecidas. Isso ainda não aconteceu. Isso nem vai acontecer, lógico, né? Isso é o juízo de Deus final. É porque a humanidade, ela tem uma iniquidade limite, como em Sodoma e Gomorra atingiu um limite, como também no dilúvio atingiu o limite, como também Canaã. A iniquidade de Canaã era muito grande. Então, através do povo de Israel, Deus executou um juízo para que todos aqueles povos não mais existissem. Entendeu? Então aqui, o que aconteceu em Canaã? Por exemplo, as pessoas estavam normalmente adorando a Moloque. O bebezinho que nascia, o casal ia lá, colocava nas mãos de Moloque. Era uma estátua de bronze, né? Incandescente. Embaixo o fogo da estátua e ia esquentando, né? Era assim, uma estátua bem grandão. E as pessoas colocavam o bebê ali. Até que o bebê ficasse necrosado, aquela criança, o culto terminava só quando ficava todo necrosado. Então, você vê a maldade. Isso é uma coisa, viu? Que Canaã, as nações estavam fazendo. Uma só. Fora as tantas outras, né, iniquidades. Então, pecado normalizado é isso aí para pior. Hoje, cada vez nações estão celebrando as vitórias das leis sobre a questão do aborto e tudo mais, né? Enfim, irmãos, a humanidade está avançando de novo para o seu precipício. Russell Shedd, né, grande pregador aí, falecido já, nosso irmão, disse: diante de um grande abismo, o que é que nós fazemos? Recuar. Se eu estou vendo que é um abismo, vou recuar, meu filho. Aí não é meu lugar não. Então a humanidade vai avançando, a gente vai andando no sentido contrário, entendeu? Avançando na iniquidade. Então vai chegar o tempo que essa iniquidade vai chegar a um nível de maturidade, como uma fruta. Por isso que ele está usando aqui a uva.
Vai chegar um nível, já está, não sei se está verdinha, não sei qual nível já, mas vai chegar. Esse nível de maturidade, né? Está quase. Que eles vão ser arrancados da videira, simbolizando eles mesmo, esse mundo, esse sistema, e serão pisados. Olha aqui, o esmagar no lagar da ira de Deus, pisados para sempre, condenação e juízo final. Irmãos, aqui o lagar, você já viu fotos, vídeos, pode ver aí na internet, como eram os antigos lagares, tipo um buraco no chão, enche de uva e vai pisando. Só que o suco, o vinho, não fica ali, ele tem um buraquinho lá embaixo. Quantas pessoas vão pisando, o sangue vai escorrendo até chegar lá nos recipientes, né? Um recipiente no chão lá, vai passar por todo o processo, tal. Antigamente era assim, né? Tudo muito artesanal. E aí Deus está utilizando essa linguagem aqui, que eles serão pisados. E o que acontece? Aí o texto vai continuar aqui dizendo, no verso 20, que o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, na extensão de 1.600 estádios. Fora da cidade. Como assim cidade? Está dizendo que o sangue está escorrendo. Deus puniu, o sangue está escorrendo. Pessoas, né? Uva não tem sangue, uva tem suco, que é pessoas sendo massacradas com a ira de Deus. Ser executado fora da porta da cidade implica ser eliminado do povo da aliança. Em Hebreus 13:12, Jesus se sacrificou ao carregar os nossos pecados fora da porta, né? Ao passo que nessa passagem as nações são julgadas fora da cidade santa. Tal ênfase ocorre também em Apocalipse 22, 14 e 15, em que os fiéis entram na cidade pelas portas, enquanto os pecadores permanecem fora, né? Ademais, né, em Apocalipse 3,12, o vencedor jamais sairá do templo do meu Deus. Outro argumento aqui. Novamente, uma promessa que prenuncia a descrição da cidade santa final de Apocalipse 21. Portanto, o julgamento dos descrentes fora da cidade enfatiza a rejeição absoluta deles por Deus e está colocado em oposição à condição abençoada dos fiéis. Enfim, irmãos, fora e os que estarão dentro, simbolicamente, é os servos de Deus, enquanto os ímpios estarão fora da Nova Jerusalém, né? Então, a cidade é a presença do Senhor, onde os santos habitam em segurança e intocavelmente isentos da ira de Deus e do Cordeiro. Fora da cidade também significa fora da Nova Jerusalém. Irmãos, alguns ao decorrer de Apocalipse, a partir dessa sessão, também interpretam que é literal, tá? Que vai haver uma batalha lá em Jerusalém, e lá Jesus vai vir num cavalo branco, subir lá no Monte Sião, e vai junto com um exército derrotar os inimigos, tal, aquela coisa toda. Então alguns entendem que é literal, tá? Essa cidade, a Jerusalém da terra, a Jerusalém da terra está condenada, que só vai sobrar cinza nenhuma, entendeu? Então, os rumores aí que os judeus querem construir o terceiro templo, né? Deixa eles construir para lá. Essa cidade não vale mais nada. Até os freios dos cavalos, né? Sangue até o tórax dos cavalos em uma batalha completa carnificina. Aqui, né, pode significar, né, até os freios, né? Acho que com certeza está se referindo a alguma batalha sangrenta,
tá? Mas o que está se passando aqui é um juízo, é uma condenação. Aí ele usa a linguagem de cavalo. Cavalo é porque a pessoa está guerreando. Então, o mundo está se opondo contra Deus, guerreando contra o Senhor, querendo massacrando a sua igreja, e receberão a merecida punição pelo seu erro. Bom, por conta dessa, por isso que ele diz aqui, né? Porque 1.600 estádios, aproximadamente 300 quilômetros, que né, curiosamente, faz referência desde do sul, né, da Palestina, no Egito, né, enfim, é a terra que Deus prometeu a Abraão, 300 quilômetros de extensão, de norte a sul. Sul da Síria e norte do Egito. Toda aquela extensão ali é a Palestina, né, 300 quilômetros. Então, irmãos, isso aqui, né, nós não podemos entender que é realmente literal, mas é um fato curioso. Por que 300 quilômetros, né? É algo que se refere a uma extensão simbólica mundial, o mundo todo. Bom, então, no mundo inteiro, o juízo de Deus irá pesar. É tanto que lá em Nova Jerusalém, lá no capítulo 21, é 12.000 estádios. A extensão, largura, altura, né, dela, 12.000, que era do tamanho, 12.000 estádios, era a área toda que o Império Romano dominava na época. Interessante, né? Esse contraste, essa comparação. Mas a Nova Jerusalém é de dimensão cósmica, é algo muito grandioso. Esse negócio, essas medidas aí, é simbólico. Então, é algo terrivelmente grande, né? Abençoadamente grande também. Tá bom, irmãos? Então, eu só vou mencionar aqui no final, irmãos, a respeito de Joel, capítulo 3, verso 13 ao 16, que descreve essas duas últimas vozes, né? Sexta e a sétima. Diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então Joel profetiza muito sobre Cristo, sobre as últimas coisas, e muitas profecias de Joel, a descida do Espírito Santo mesmo. É uma profecia de Joel, tá bom? Então, um profeta também messiânico. Então, assim, irmãos, todo esse sentido aqui, o Senhor assegura que seu povo estará bem com Ele, tá bom? E também os ímpios estarão perdidos eternamente. É tanto que no texto aqui de Joel fala que o lagar está cheio, vai uma profecia no final, né? O que vai acontecer, né? Porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor é o dia de salvação e o dia de condenação. É essa mesma questão aí também, tá bom? Então, irmãos, venhamos a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, a viver intensamente para o Senhor, porque Ele merece. E Ele nos assegura tão grandes bênçãos. Está aqui, estamos anunciando, está sendo propagada, e você também pode ser um portador que esteja também promulgando, compartilhando com os perdidos, com os falsos crentes, falsos profetas, falando para eles que a palavra de Deus há de se cumprir, e muito cuidado, né, como estamos sendo nessa terra, né?